Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Vamos entrar agora na parte real de atualidades do mercado financeiro, tá ok? Que é que a gente vai falar sobre os temas que estão mais relevantes no cenário mundial agora. Primeiramente, vamos falar dele, o grande, o polêmico, o autêntico, o que se faz notar, presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Antes de começar essa aula, quero fazer novamente o lembrete. Tudo que eu vou falar aqui não tem nenhum viés político pessoal. Eu não sou nem contra, nem a favor do governo Trump ou qualquer tipo de governo. Minha função aqui é ser professor de vocês e elucidar os fatos. A questão de mérito pessoal, de julgamento pessoal, eu deixo isso com você aí que está em casa para saber se você acha isso aqui legal ou acha isso aqui não legal. Mas eu vou mostrar aqui para vocês exatamente o que está acontecendo com o Trump. O que ninguém pode dizer que ele não é polêmico e autêntico. Tá ok? Então vamos começar para ver o que esse novo presidente aí tá fazendo, porque ele tá abalando tanto a economia mundial do jeito que ele tá abalando e tanto se fala nele, beleza? Então vamos lá falar do governo Trump. O Trump, como é que ele já chegou, ele entrou na eleição, ele entrou no poder, ele ganhou fama com o grande bordão dele, que é Make America Great Again, ou seja, faça a América grande novamente. Ele queria voltar aos Estados Unidos às épocas áureas do Ronald Reagan, a época que os Estados Unidos mandava e desmandava em tudo, e ele estava vendo, ele estava percebendo na visão dele essa presença americana se derreter com o crescimento da China, crescimento de outros países, ele estava vendo isso começar a mudar. Ele estava achando que o governo Obama estava de uma certa maneira subvertendo, destruindo a América do jeito que os americanos conheciam, certo? E não era para menos que ele tinha essa opinião, porque desde 2008, com a crise americana que teve, os Estados Unidos vinham num processo de recuperação, tá? Então a crise de 2008 ela foi maior do que a crise de 29, mas qual foi a diferença? Em 29, não teve intervenção dos bancos, do governo nos bancos. Então os bancos quebraram e o governo deixou por isso mesmo. Em 2008, não. O governo americano injetou trilhões nos bancos para não deixar os bancos quebrarem. Então foi um governo assistencialista. Ele realmente alocou dinheiro nos bancos para não deixar a economia degringolar. E desde então, começou várias e várias situações que os Estados Unidos começou a se balançar, começou a se rever esse padrão americano, esse consumo americano. E nesse turbilhão de emoções aí, surgiu o Trump. O Trump, ele é um real filho da América, tá? É uma pessoa que fez fortuna. Uns falam que ele já nasceu rico, que o pai dele era rico. Outros falam que ele pegou o dinheiro do pai e foi por ele próprio. O fato é, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo, tá? Inclusive, o Trump era o apresentador do Aprendiz Americano. Então, ele não era apenas uma pessoa rica. Ele era uma pessoa famosa, uma pessoa que aparecia, uma pessoa com presença. Ele era dono do Miss América. Ele era dono de vários hotéis, de várias propriedades. Ele era um bom vivan. Ele realmente vivia aí para o entretenimento, vivia para a marca dele, né? Vivia para a empresa e sempre onde ele chegava, ele era polêmico, ele defendia a sua opinião com os dentes, ele era autêntico. Isso aí ninguém pode negar. E aí vamos ver o que está acontecendo com esse Trump. Então, em cima desse Make America Great Again, ele se mostrou um candidato polêmico e autêntico, até que ele ganhou as eleições americanas da Hillary Clinton, né? E quando ele entrou, qual foi uma das primeiras ações dele? Foi saída do Acordo Transpacífico. A primeira coisa que ele fez foi sair, se retirar do TPP, tá? Porque ele considerava o acordo extremamente desvantajoso para os Estados Unidos, certo? Então, quando ele entrou, ele falou assim, não, isso aqui não pode estar certo. A gente dá muito mais do que a gente recebe. E não, nós temos que ser os fortes, nós temos que voltar a ser grandes, nós temos que voltar a ser o idolatrado. A gente tem que ser o poderoso no mundo novamente, tá ok? E aí a primeira coisa que ele fez foi se retirar do TPP e também se retirou oficialmente da Unesco, tá? Desde 2011, por causa da crise e tudo mais, os Estados Unidos já não investia na Unesco, que, como eu já falei, é um braço da ONU, mas para educação e cultura, tá ok? E realmente o Trump chegou e falou o seguinte, olha, agora eu vou sair da Unesco. Então, logo no primeiro mês de governo, em 2017, janeiro de 2017, a primeira coisa que ele já fez foi se retirar do TPP e se retirar da Unesco. Então já deu um grande abalo para mostrar o seguinte, nossa, esse cara aí veio realmente para mostrar o porquê veio, ele veio para mostrar alguma coisa. Ele não vai só fazer uma agenda de governo, ele veio para tentar mudar tudo da maneira dele, mas mudar tudo, tá ok? E ele se baseava no princípio e no lema Buy America, High America, que seria o quê? Compre América, contrate América.
Trump considerava que a explosão de novos produtos entrando nos Estados Unidos, de produtos chineses, produtos indianos, produtos do leste europeu, produtos asiáticos, estavam causando uma perca de competitividade americana, né? Que o mercado interno americano estava degringolando, que os imigrantes entravam nos Estados Unidos e conseguiam vender a mão de obra dele muito mais barato, e o americano mesmo, ele estava ficando sem emprego, ele estava ficando sem dinheiro, ele estava ficando sem consumo, tá? E isso é uma coisa que ele queria mudar, ele queria fazer a América pros americanos, certo? Várias polêmicas vieram disso, como por exemplo, descobrindo que mais da metade da força de trabalho das empresas dele eram imigrantes, mas o homem não esmorecia, ele chegava e falava, é isso que eu tenho que fazer e acabou-se, tá? Então com essa ideia romântica, essa ideia protecionista, essa ideia de fazer os Estados Unidos comprar novamente, consumir novamente e contratar novamente, foi um dos grandes lemas que levou ele ao poder. Fora, é claro, as promessas, as polêmicas que a gente vai ver já já, tá ok? Uma outra coisa que ele falava é que o NAFTA, o acordo que é México, Canadá, Estados Unidos e o Chile como associado, não podemos esquecer, o Chile não como país membro, mas como associado, ele considerava o NAFTA uma catástrofe. Por quê? Porque na visão do Trump, e não só na visão dele, isso realmente é um fato, o México era o maior beneficiado do NAFTA. Por quê? Porque Canadá e Estados Unidos são grandes mercados consumidores. E o México, como país em desenvolvimento, vendia tudo para eles. Então, com esse acordo do NAFTA, esse livre comércio aí da América do Norte, o México foi muito beneficiado. E na visão dos Estados Unidos, o Trump pensou, nossa, tudo que o México me vende eu posso produzir. Eu estou comprando deles, não estou comprando daqui. Então, esse NAFTA é uma catástrofe. Então, ele começou a bater de frente com todos esses acordos que já estavam feitos. Ele não é um cara diplomático. Ele não queria saber de globalização. Ele é uma pessoa protecionista, tá? Então o protecionismo e o nacionalismo fazem realmente parte da agenda de governo de Trump. Então se você juntar Trump e protecionismo, tá feito, certo? Ele tem essa visão estadista, ele tem essa visão nacionalista. E uma coisa muito interessante, apesar de Trump ser um homem de negócios, um homem financeiro do mercado empreendedor, ele tem uma visão pouco liberal. Lembrando que o liberal é o esquerda dos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos não existe a esquerda como a gente conhece. Quando existe é bem pequeno. O que existe lá é a direita e mais a direita ainda. E o Trump é o mais à direita ainda, tá? O Obama era dos liberais, ele tinha uma outra visão de governo. E qual é a agenda liberal? Permissão do aborto, liberação de droga, globalização, entrada de imigrante, livre comércio com todo mundo, tentar ajudar todo mundo. Ele tem uma visão mais global da situação, enquanto o Trump ele tinha uma visão mais fechada da situação, mais protecionista. E aí vai realmente de acordo com a visão de cada um. O que cada um acha, qual é o juízo de valor que você que está em casa faz. Isso é bom ou isso é ruim aí para a cultura americana e para a cultura global como um todo. Lembrando que os Estados Unidos é o maior cliente do mundo, é o maior importador, é quem mais precisa, é quem mais compra, é quem mais vende, é quem mais empresta, é quem mais toma emprestado. Tá ok? Então, Estados Unidos, a visão dos Estados Unidos, a postura dos Estados Unidos é algo que realmente abala o mercado mundial como um todo. E temos que ter isso em mente. Falamos um pouquinho do Trump agora, vamos dar uma olhada nas promessas desse homem. O que ele prometeu e como estão essas promessas hoje em dia. E aqui temos as promessas deste homem aqui, Donald Trump, o grande. E qual é a primeira promessa dele que deu o maior impacto? Foi a questão do muro. O muro entre quem? Entre o México e os Estados Unidos. Lembrando que o muro, ele já existe. São mais ou menos 3.000 quilômetros de fronteira e existe muro em mais ou menos aí 1.000 quilômetros, 800 quilômetros, em torno de 800 a 1.200 quilômetros de fronteira já estão murados, tá? Mas existe um enorme espaço vago. E ele falou o seguinte, ele falou que ia fazer um muro entre os Estados Unidos e México e ia fazer o México pagar por esse muro. Então é uma coisa assim, realmente muito polêmica, mas não pode dizer que não é autêntica, que não é corajosa, né? E aí já causou uma série de sanções, né? Esse muro que ele queria fazer. Então falou assim, os Estados Unidos quer fazer muros com o mundo. E outro lema que ele falava, American First, América primeiro, né? Então ele queria que tudo voltasse a ser na era dourada dos Estados Unidos. Pelo menos que ele achava que era a dourada. E como está esse muro? Esse muro está andando, pessoal. Só que está andando de uma maneira
lenta. Foi lançado agora em setembro, outubro de 2017, os primeiros protótipos do muro, tá? Então já estão começando a se fazer as placas, tudo, e pelo que parece, ele não esqueceu essa promessa não. Pelo que parece, isso vai acontecer, mas não se sabe quando. Não podemos esquecer que ele já abalou tanta coisa e ele está entrando apenas no seu segundo ano de governo. Então, esse homem vai dar o que falar, tá ok? Qual é a segunda promessa dele? Expulsão de imigrantes legais. Hoje os Estados Unidos têm cerca de 8 milhões de imigrantes totalmente legais. Aquela pessoa que chega lá, não tira visto e fica lá trabalhando, fazendo o que acontecendo, né? Porque ele fala o seguinte, eu quero uma vida melhor. Muitos brasileiros estão nessa situação. Provavelmente você que está em casa deve ter algum familiar, algum primo, algum amigo que já foi nessa situação, que fez fortuna na América como ilegal e depois correu atrás de seu visto. E o que é que o Trump quer? O Trump quer pegar toda essa galera que está ilegal, isso é importante de falar, tá? São os ilegais. Os legais ele não quer nem mexer. Ele quer pegar os ilegais e mandar pro seu país de origem, tá? E isso tem vários apoios e várias críticas. Um apoio é o seguinte: você se coloca na pele de um americano que você tem um certo salário mínimo. Vamos botar aqui no Brasil, apesar do salário mínimo ser baixo, né? Vamos botar que é R$1.000 salário mínimo. Chega com essa crise, tá chegando gente da Venezuela, às vezes gente do Haiti, que por uma falha do mercado, por uma falha de legislação, trabalha por migalha, trabalha praticamente por comida. E muito empresário acaba aceitando essa situação e, de uma certa forma, tira o emprego do brasileiro. Agora, imagine uma situação em que não existe lei trabalhista. A lei trabalhista dos Estados Unidos ela é muito branda, ela é muito abrangente. Então, o preço do salário é negociado. O salário mínimo ainda é um assunto muito complexo, muito polêmico. É por estados, entendeu? Então, é muito mais fácil você pagar muito menos para um imigrante e, de uma certa forma, entre aspas, grandes, roubar o emprego de um americano, tá? Então, por Trump, o imigrante ilegal, ele é um câncer, né? Mas foi descoberto, como eu já falei, que muitos dos trabalhadores das empresas dele eram imigrantes legais. Então, é sempre recheado de polêmica. Mas isso está em desenvolvimento. Ele também não deixou isso para lá. O cara promete e o cara tenta cumprir. Uma outra situação é o veto a muçulmanos. Ele já entrou fazendo veto a 6 países, acho que era Irã, Iraque, alguns países que não podiam entrar nos Estados Unidos e acabou-se. Tá? Ah, mas o cara é embaixador tal, acabou-se, não tem jeito. Com poucas exceções podia entrar, mas ele realmente fez esse veto. Foi para o Congresso, esse veto caiu, etc. Mas ele realmente está tentando fazer isso acontecer. O Trump, ele tem essa visão, ele não quer muçulmano na América. E não quer muçulmano assim, digamos, não é uma xenofobia, digamos assim. Você que está me escutando aí não pode pensar que o Trump não gosta de muçulmano. Eu estou querendo dizer, a política americana, a política que ele está fazendo naquele momento, ele não acha interessante para o país que entre muito muçulmanos acima do que ele acha correto, tá? Acho que não tem uma forma melhor de falar isso. Ele realmente não compactua com essa integração cultural de muçulmanos entrando nos Estados Unidos, que já é um problema na Europa, um problema, né, entre aspas também, né, como eu falei, não temos juízo de valor, tá? Mas já tem alguns governantes europeus, principalmente na Bélgica, falando sobre isso, que já até tem uma grande porcentagem de muçulmanos no país, e os Estados Unidos não quer deixar isso acontecer por um motivo ou outro. Lembrando que a realidade deles é diferente da nossa, a gente não é acostumado a viver com imigração, a gente não é acostumado a lidar com imigrantes, enquanto lá, imigrantes faz parte do dia a dia, tá? Então eles têm uma outra cultura em relação a isso, tá ok? E isso também está em desenvolvimento. Uma outra situação, rever o acordo nuclear com o Irã. Quando foi feito o acordo nuclear com o Irã, o Obama fez o seguinte acordo: Irã, você está fazendo merda. Para de tentar enriquecer urânio, para de tentar fazer bomba, que a gente vai te dar um monte de facilidade. Na realidade, a gente vai retirar as sanções. Por quê? O Irã vinha tentando fazer seu programa nuclear e tal, e os Estados Unidos fez um monte de sanção. Então não vou te vender mais isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem comprar isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. E aí foi negociar com o cara o seguinte, para de fazer bomba, fica de boa, que a gente tira as sanções. E o Trump acha isso um absurdo. O Trump fala, não fazer nenhum poderio militar nuclear é obrigação deles, só quem pode ter é a gente. Eles não podem ter isso. E as sanções estão fora dessa situação. Então ele está querendo renegociar esse acordo nuclear com o Irã. E isso também está em desenvolvimento. O cara é brabo, certo? Uma outra situação é eliminar o Obamacare.
O Obamacare é o mais próximo que eles têm do SUS, tá? Para quem não sabe, a medicina americana, ela é sempre privada, tá? Majoritariamente privada. E para as pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, claro que a linha de pobreza americana é muito diferente da nossa. Mas as pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza lá, eles tinham um acesso à saúde muito deficitário. E o Barack Obama, ele criou o Obamacare, que é o Obama se importa, né? Ou seja, o cuidado é como se fosse um SUS americano. E na visão do Trump, isso significava o quê? Gasto público, imposto. Isso não era função do Estado. Então ele está avançado em eliminar o Obamacare. Realmente avançado, certo? Vamos ver mais algumas promessas do Trump aqui para a gente fechar, para ver mais ou menos esse panorama. Como eu já falei, uma outra promessa que ele fez e ele cumpriu foi sair do TPP, saiu do Acordo Transpacífico. E uma outra promessa é rever o NAFTA, porque na visão dele o NAFTA é uma catástrofe, como também já foi explicado. Isso também está avançado. Uma grande polêmica e muito atual, que talvez pode cair na prova de vocês, é a questão de Tel Aviv e Jerusalém. O que é que acontece? O mundo reconhece Tel Aviv como a capital de Israel. Então todas as embaixadas mundiais estão em Tel Aviv. Só que o Trump resolveu mudar a embaixada americana para Jerusalém. Então, de uma certa forma, os Estados Unidos reconheceu extraoficialmente Jerusalém como a capital de Israel. E isso cria implicações mundiais severas, porque a gente sabe que aquela região de Palestina, a faixa de Gaza, Israel, ela tem uma tensão militar muito grande, que vem de muito tempo. Esse assunto de Israel e Palestina é muito denso, não tem como a gente conversar aqui, tá? Mas essa mudança, ele realmente fez. Não tem como ele mudar a capital de um país, mas é basicamente como ele tirasse a embaixada americana de Brasília e mudasse para Roraima, digamos, sei lá. Ele simplesmente toda a relação diplomática com o país ele botou em outro lugar, em um lugar muito polêmico, porque Jerusalém ainda é disputado por muita gente. Todo mundo fala ali que é dono de Jerusalém, que os seus ancestrais estavam em Jerusalém. Então isso foi uma coisa muito polêmica. Uma outra coisa foi a reforma tributária, e o danado fez, isso foi avançado. Ele realmente fez uma reforma tributária nos Estados Unidos que desonerou muito imposto, tá? Então isso foi, de uma certa forma, bom para a economia americana, certo? E ele disse que ia fazer e fez. Então essa reforma tributária está avançada. Outra coisa interessante é o projeto de infraestrutura. O nosso amigo falou que ia investir 500 bilhões de dólares na infraestrutura americana para fazer o quê? E só contratar americano, para dar um grau nisso aí, para todo mundo começar a ter emprego de novo, Buy America, Hire America. Porém, isso ainda está parado, certo? Até o presente momento, isso ainda não começou a andar da maneira que ele dizia. É um dos únicos projetos que ainda está parado, mas dentro de tantas coisas, não duvido nada que já já ele comece. Tá ok? E o último é o Acordo de Paris. Esse Acordo de Paris, para quem não sabe, é o acordo que falava das mudanças climáticas. É o acordo que falava o seguinte, vamos reduzir nossas emissões de carbono até não sei quanto. E isso, para alguns países, era considerado como um entrave ao desenvolvimento industrial do país. E o que é que o Trump fez? Ele se retirou do Acordo de Paris. Uma coisa também que é bem polêmico. E por último, depois que a gente vê essa 10ª promessa, vamos ver uma outra situação, que é uma situação nova, só para te dar um lembrete nisso mesmo, que é a desregulamentação financeira, que era dada pela lei Dodd-Frank. O que aconteceu isso? Depois da quebra da Bolsa de 2008 nos Estados Unidos, o país ele vivia um caos. Você tinha gente lá que ganhava o equivalente a um salário mínimo e era dono de 6, 7 apartamentos. Porque você chegava numa financeira e falava assim, quero comprar um apartamento. O nego vai lá e te dava tudo, né? Você tinha um grau especulativo imobiliário muito grande. Então esse caos financeiro fez, depois da crise, e o que é que foi o motor da crise? As pessoas começaram a não poder pagar mais as hipotecas porque não vendiam mais o apartamento, não alugavam mais o apartamento, porque todo mundo tinha um monte, começou a não conseguir pagar as hipotecas e devolver os apartamentos para os bancos ficaram encalhados, esse dinheiro já estava alavancado em outros projetos, começaram a pegar essa dívida e dividir em várias dívidas e revender como direito da dívida, deu merda, né? E isso criou uma série de regulamentações para dar uma engessada nesse mercado, criando a lei Dodd-Frank. E o Trump, ele está querendo revisar, ele já está revisando, ele quer revogar essa lei Dodd-Frank. Ele quer fazer o quê? Ele quer fazer de tudo para voltar a incentivar o consumo e empreendedorismo. Ele quer acabar com essa regulamentação. Então, de uma certa forma, primeiramente, o mercado viu isso com bons olhos. Nossa, especulação, dinheiro. Mas algumas pessoas falam, cara, isso pode voltar a dar uma crise, isso pode voltar a dar merda. Ok? Então, gente, é isso aí. Vamos dar continuidade, então.
Dando continuidade, então, vamos agora ver a continuação do governo Trump. Só para finalizar, vendo coisas do tipo a relação do Trump com o Brasil e a mais recente sobretaxa dele de aço e alumínio, que foi uma das coisas mais polêmicas e atuais aí que a gente pode falar, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, será que todos esses aumentos, todas essas promessas, tudo isso que ele fez refletiu num aumento do PIB do governo, do PIB dos Estados Unidos? Lembrando que os Estados Unidos vinham numa recessão, tá? Desde 2015, 2016, que o PIB vinha caindo, não estava muito legal lá pro governo Obama, na parte economicamente falando, no final do governo, tá ok? Então, o Trump, ele veio com a promessa que no primeiro ano dele, ele ia fazer o PIB crescer 4%. Essa foi a promessa dele. E será que ele cumpriu? Bom, e ele não tinha como efetivamente fazer mágica, né? Não tem como ele saber quanto é que vai ser o PIB. Ele estimou um crescimento de 4%, porém, ele teve um crescimento de 2,4% em 2017. Esse foi o crescimento real da economia americana no período, tá? Então, alguns analistas viram isso com otimismo. Falaram, nossa, os Estados Unidos vinham em recessão nesse primeiro ano, tivemos uma crescente aí do PIB americano. Outros veem, não foi o que ele prometeu e tal. Então, assim, depende muito de que lado do espectro aí você olha, tá? Mas o fato é, realmente houve um aumento. Porém, isso não se refletiu nas contratações. O desemprego americano continua alto. Além disso, não houve todas aquelas contratações que ele disse que iam acontecer. Provavelmente, muito puxado pelo quê? Pela falta dos investimentos em infraestruturas que ele prometeu. Então, talvez, quando ele desenvolver, quando ele tirar do papel esse desenvolvimento em infraestrutura, talvez essa contratação americana ela dê um boom, ela dê um salto e comece a andar efetivamente falando. Não podemos esquecer que ele está no primeiro ano de governo, todo mundo já fala nele. Ninguém pode falar que ele não é polêmico e que ele não é autêntico. O homem realmente está tentando fazer o que ele prometeu, ok? Outra coisa a se falar é do mercado financeiro especificamente. E ele acumula recordes, recorde atrás de recorde. As bolsas americanas sempre estão batendo altas e altas e altas. Porém, muita volatilidade. Então elas batem uma coisa muito alta ali na bolsa de valores, depois elas caem de novo, depois sobem de novo, depois caem de novo. Porque está se tornando nesse primeiro ano um mercado muito especulativo, tá? Então ainda é cedo para a gente ter um bom impacto do governo Trump. Ainda é cedo para a gente falar assim, foi bom? Foi ruim? Em que área? Em que área foi boa? Em que área foi ruim? O que é que aconteceu? O que é que não aconteceu? Ainda é muito cedo para isso. O que a gente não pode negar é que ele se faz notar, o mundo fala dele, o cara é autêntico e houve um crescimento do PIB, sim. Vimos então que houve esse crescimento do PIB americano, vamos ver agora o que aconteceu na relação de Trump e o Brasil. Mas o que acontece entre Trump e o Brasil? É bom para o Brasil ou é ruim para o Brasil? Como tudo no mundo econômico, a resposta é depende. O Brasil é um dos maiores exportadores para os Estados Unidos, tá? Então você ter uma barreira comercial, um protecionismo pode ser muito ruim para o Brasil, porque os Estados Unidos ia se fechar, não ia mais comprar do Brasil como comprava antes. Porém, o Brasil e os Estados Unidos historicamente têm uma boa relação. Eles não têm uma relação ruim, eles têm uma relação que é até favorável, né? Então, alguns analistas falam que esse protecionismo do Trump com o resto do mundo pode não afetar o Brasil. O Brasil é o vizinho que não enche o saco. O Brasil é aquele cara ali que tá de boa, que você chama pra jogar bola, tá? Então o que acontece? Ele tem a raiva de todo mundo lá, ele briga com as pessoas, ele briga com o país, briga com o outro, ele não gosta com o Brasil. Tá lá, tá de boa, né? Então, pode ser bom para futuras parcerias comerciais? Pode. Como pode ser ruim? Pode. Os Estados Unidos tem uma treta, digamos assim, muito grande com a China. Ele tem esse medo desse expansionismo chinês, tá? De uma certa forma também tem um pouquinho de olhar para o Brasil, porque o Brasil faz parte do BRIC, né? Então, assim, pode ser que esse entrave americano com a China abre uma porta gigantesca para o comércio com o Brasil. Como pode ser também que não. Como pode ser que ele fale o seguinte, não, eu vou cortar relações com países do BRIC, eu vou estimular com os tigres asiáticos, eu vou estimular com países da Oceania, eu tenho uma relação muito forte com a Austrália, eu vou começar a consumir mais as coisas australianas em vez das brasileiras, eu vou começar a produzir mais coisa aqui. Então tudo depende muito, mas ainda não é visto com alarde nem com otimismo. Não se fala assim, o Trump vai ser ruim para o Brasil, e nem o Trump vai ser bom para o Brasil. Ainda é um panorama desconhecido, um panorama que pode acontecer muita coisa ainda. Então se vier na sua prova, tem isso em mente. Ainda não é bom, ainda não é ruim. Tudo depende do contexto da
questão, tá ok? E vamos ver aqui, por último, a grande polêmica de Trump, a mais atual, que é justamente a sobretaxa no aço e no alumínio. Recentemente, o Trump fez o quê? Ele aumentou o aço em 25% a sobretaxa de importação e o alumínio em 10%. O que significa isso na prática? Significa o seguinte, você que está em casa é dono de uma empresa americana, que moral, hein? Você é dono de uma empresa lá, uma siderúrgica, tá? Antigamente, você olhava os preços e você via que a tonelada do aço chinês era, sei lá, $100. E a tonelada do aço americano era 115 dólares, tá? Você ia comprar de quem? Você ia comprar o aço chinês, tá? Então o aço chinês, o aço de outros países entrava e inundava a economia americana. E o Trump considerava isso ruim. Ele considerava o seguinte, falava, cara, todo mundo está comprando só aço de outros países. E as siderúrgicas americanas, o que acontece? Ele achava, e ele falou muitas vezes isso, que o mercado chinês estuprava, ele usava esse termo mesmo, estuprava a economia americana com os preços baixos, com essa prática de dumping, que é preço baixo na economia, tá? Então, o que ele fez? Ele criou uma sobretaxa. Quer importar aço? Beleza, a partir de agora tem uma taxa de 25% de importação, tem um imposto de importação. Então agora não vai ser mais 100 o aço chinês, já vai ser 125. Vale mais a pena comprar o aço americano. O que isso gera? Isso gera aumento nos produtos. Tudo que precisar de aço vai ficar mais caro, né? Porque o aço americano ele é mais caro que o aço chinês. Então, mas com essa sobretaxa, o chinês fica mais caro que o americano. Tá? Só que essa situação ainda é mais cara que aquela que a gente tinha antes. Então, a tendência é que os produtos fiquem mais caros, tá? Produtos derivados de aço, como automóveis, componentes eletrônicos, celulares, notebooks, tablets, tudo muito envolvido com tecnologia, com maquinário, com indústria. A tendência é que fique mais caro com essa sobretaxa. E o que causou um problema total? A China e outros países vendem muito aço para os Estados Unidos, muito aço e muito alumínio, e isso aí não vai ter mais para onde ser vendido. Isso aí vai ficar parado, estocado. Então isso é um terror, isso é a chamada guerra comercial. Isso é um troço assim que pode abalar a economia global de uma maneira desconhecida ainda, tá? Porque para onde que vai ser vendido isso? Só que isso tem várias implicações. Você pega a China produz lá toneladas e toneladas de aço, os Estados Unidos diz que não vai mais comprar. O que a China pode fazer? Ah, fala, então tá bom. Então deixa vocês aí. Eu vou criar a indústria nacional e consumir meu aço eu mesmo. E pode que sair pela culatra esse tiro do Trump e causar a China virar uma ultra economia mundial, tá? Como a China pode falar, então tá bom, já que eu não vou vender esse aço para você, eu vou vender mais barato ainda para outros países, para a Coreia do Sul, para a Malásia, para a Coreia do Norte, por que não, tá? E isso criar um desequilíbrio econômico grande também. Como a China pode falar nos Estados Unidos, por favor, deixa eu vender para você, vai dar merda, deixa eu vender para você. E aí o Trump fala o quê? Ele fala o seguinte, que os acordos vão ser pontuais. Ou seja, você quer que eu continue comprando seu aço? Beleza, senta aqui comigo, China. Senta aqui comigo, Malásia. Senta aqui comigo, Brasil. Porque como já está aqui, o Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, perdendo apenas para a China. Então isso afeta o mercado brasileiro demais, tá? Só que os Estados Unidos pode chegar com o Brasil e falar o seguinte, ah, beleza, quer vender aço para mim? Show de bola, eu vou comprar seu aço, mas você tem que vender para mim agora laranja barato. Sei lá. Então os acordos vão ser pontuais e bilaterais. E ainda é algo muito novo, só se especula, pode causar uma gama de consequências. Porém, temos que entender esse processo. E primeiramente, os países do NAFTA, ele não falou isso, o NAFTA não vai ser afetado, mas por coincidência, os países do NAFTA, os membros, que é México, né, e Canadá, eles não vão ser afetados primeiramente, vão continuar com a sobretaxa, com a taxa do aço e do alumínio normais, certo? Mas precisamos saber o seguinte, taxou em 25% ao aço, em 10% ao alumínio para importações, para tentar estimular o comércio local e vai continuar comprando aço de outros países? Vai, só que aí vai ter que sentar e fazer acordos bilaterais, senão vai ter a taxação e não vai mais comprar. E aí entra outra situação, e se o mundo inteiro falar, então tá, fica aí então, não quer vender para você mais não, você não é dono da bola, fica com ela, vamos vender só entre nós aqui. Os Estados Unidos também vai ficar sem aço, porque o maior consumidor de aço e alumínio do mundo também é os Estados Unidos. Então cria uma série de implicações. Pessoal, já vimos isso aqui, vamos retomar agora mais algumas questões do material passado, lembrando que isso aqui é atualidades, é impossível ter uma questão antiga sobre o governo Trump, que é agora de 2017, tá ok? Então vamos lá, para frente agora nas questões. Começando aqui, ó, por essa questão aqui, questão 1 dessa lista de vocês. Nos últimos anos, observou-se que o mercado bancário, olha só, mercado bancário,
teve elevado crescimento e forte acirramento entre instituições bancárias no desenvolvimento de sua atividade. O que aconteceu então, gente? Uma concorrência. Uma concorrência entre os bancos, ela ficou muito grande, tá? E a questão está perguntando justamente isso, o porquê ficou muito grande, tá? Aumentando dessa forma a competição bancária. Um dos fatores que impulsionaram essa disputa mercadológica entre instituições bancárias surgiu com a... Gente, por que uma empresa começa a ter uma disputa mercadológica? Por exemplo, digamos que a gente vende maçã, e você tem maçã e laranja, tá? E você é uma empresa que vende maçã. E aí, do nada, o preço da laranja cai demais. Ele cai demais e todo mundo começa a querer comprar laranja. O que você vai fazer? Ou você vai tentar aumentar a sua concorrência entre o preço da maçã para você conseguir vender a mesma maçã, ou você vai mudar para laranja, tá? Então, assim, são fatores externos que podem aumentar a competitividade do setor. E aí, a gente vai começar a ver aqui. Letra A, ausência de interesse nas compras de folha de pagamento. Nada a ver, né, gente? Isso aqui nem vamos considerar. Letra C, alta da taxa Selic. Gente, se você tem uma alta da taxa Selic, não se esqueçam que o CDB, o RDB, o LC, o LCI, o LCA, que são títulos emitidos por instituições financeiras como bancos, eles são atrelados ao CDI, que é atrelado à taxa Selic. Então, se você tem uma alta da taxa Selic, vai estar todo mundo correndo para banco, tá? Então, o banco não precisa estimular essa competitividade, vai ter mercado para todo mundo, tá ok? Então, não foi a letra C, não foi uma alta da taxa Selic, tá? Redução dos níveis de crédito, nada a ver. Se você tem uma redução do nível de crédito, vai estar faltando crédito na economia. Não tem por que aí ter um aumento de competitividade bancário, tá? Letra E, falta de garantia do crédito consignado. Só botaram aí porque não tinha jeito, porque não tem nada a ver com nada dessa questão. Agora, olha só, letra B, redução das taxas de juros do título público federal. Ou seja, as taxas de juros do título público eram altas. Todo mundo queria o quê? Comprar título público. Até 2014, o coqueluche no momento era título público. Vamos comprar título público. Reduziu as taxas de título público. Ninguém mais queria título público. O que é que os bancos fizeram? Então vem pra cá esse dinheiro. Vem pra cá, clientela. Compra da gente. Só que aí o Itaú fez isso, a Caixa fez isso, o Banco do Brasil fez isso, todo mundo fez isso. Isso fez o quê? Aumentar a competitividade. Então a queda da taxa dos juros do outro produto, que gerou esse excedente inteiro para comprar produto bancário, foi o que gerou essa concorrência bancária, tá? Então a questão é a letra B. A redução de taxa de juros do título público federal, o que afastou a clientela dos títulos públicos federais e levou para os bancos, e os bancos começaram a se degladiar por essa clientela nova. Beleza? Vamos para frente então. Fazem parte do sistema financeiro nacional instituições bancárias e não bancárias. Gente, lembra quando eu falei que instituição bancária é aquela que pode criar moeda escritural, né? Moeda escritural é uma constituição bancária, ela pode captar depósito à vista e criar moeda escritural. O que seria criar moeda escritural? É justamente você conseguir multiplicar esse dinheiro, alavancar esse dinheiro, você botar em circulação um dinheiro que de fato não existe, não tem lastro. E só quem pode fazer isso são o quê? As instituições bancárias. Lembra aí, quais são as instituições bancárias? Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, tá? Quais são as instituições não bancárias? Banco de investimento, banco de arrendamento e por aí vai. Então vamos lá. Bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário. Não, isso aqui pode ser bancária. Se for um banco múltiplo com carteira de crédito imobiliário e comercial, pode ser bancária. Banco múltiplo com carteira comercial é instituição bancária. Banco comercial é instituição bancária. Banco cooperativo também é instituição bancária. De investimento. Lembra que bancos de investimento, eles não são instituição bancária, porque bancos de investimento não podem criar moeda escritural. Isso estava bem falado lá na nossa aula. Então essa questão aqui é bater o olho e ver o que está errado. Então, quais são as instituições que não pode ser bancária? Basicamente, bancos de investimento e bancos múltiplos com carteira de investimento. Essas são as que não podem ser bancárias, tá? Então, pertence aos grupos das instituições não bancárias, entre outras, os bancos de investimento. Tá ok? Então essa aqui, fácil, tranquila, bem decorebinha, não tem muito o que fazer. Vamos para frente. Os fundos de renda fixa, por vezes, são os ativos mais rentáveis para o investidor, superando o CDB e o dólar comercial. Show!
No enfoque técnico-conceitual, um fundo de investimento é constituído pelo total dos recursos de muitos investidores, já falamos sobre isso, com objetivos semelhantes, convertido em cotas, que são divididas entre esses mesmos investidores, denominados cotistas, tornando cada um deles parte de um fundo proporcional ao valor que investiu. Blá, 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 blá. Só conceituou o que é um fundo. Nesse contexto, um fundo de investimento que pode investir em diversas classes de ativo, tais como títulos públicos, pré-fixados, pós-fixados, derivativos, câmbios, ações, grau de risco graduado, a alto, a muito alto, conforme sua política. Quais são, gente? O que foi que vimos? Existem 3 tipos básicos de fundo: renda fixa, multimercado e renda variável. O renda fixa é aquele que tem um baixo risco, que só investe normalmente em títulos de renda fixa. O renda variável são de alto risco, normalmente em ações. E qual é o que investe em tudo, em dólar, em grau alto de risco, grau baixo de risco, grau não sei o que? São os fundos multimercado. Letra C, não tem nem o que falar muito sobre isso, decoreba puro, ler a questão é muito mais difícil do que resolvê-la, tá ok? E vamos para a nossa última questão. Questão Sistema Financeiro Nacional, viu? Banco Central, Sistema Financeiro Nacional, não tem jeito, tá? A autonomia operacional do Banco Central tem sido um tema de debate entre os economistas. Nesse sentido, muitos analistas consideram que a condução da política monetária, a atribuição do Banco Central, lembre-se, quem define a política monetária é o Copom, tá? Quem executa a política monetária, quem conduz é o Banco Central. Pode eventualmente sofrer interferência de instâncias do governo, em especial no estabelecimento da meta inflacionária. Quem é que faz a meta inflacionária? O CMN. Lembram disso? Tal conclusão deriva do fato que o estabelecimento dessa meta, já respondi a questão antes de acabar de ler, é atribuição, vamos lá, presidente do BC não, letra A, equipe econômica, presidente da República não, presidente do BC não, comitê de política monetária não. Copom faz o quê? Taxa Selic. Quem define a meta inflacionária? CMN. Onde é que está CMN? Letra B. Conselho Monetário Nacional, formado pelo Ministro da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e Presidente do Banco Central. O que podia confundir nessa questão? Se ele botasse 2 CMN e aí mudasse a composição. Isso podia confundir. Mas aqui foi muito simples. Meta inflacionária, quem define é o Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional, só para concluir a questão, ele é formado de quem? Presidente e Ministro da Fazenda, que agora é quem? Tá para ser o Eduardo Guardia, ainda é o Henrique Meirelles, está nessa transição. Ministro da Fazenda, Ministro do Orçamento, Planejamento e Gestão, que é um ministro só, tá? Né? Ministro do Orçamento, do Planejamento e da Gestão. É um ministro só, que não é muito relevante a gente saber quem é. E o Presidente do Banco Central, que também é relevante, que é a maior entidade supervisora, que é o Ian Goldfarb. Ok? Então, muito fácil essa questão, muito simples, decoreba pura. Gente, nos vemos então na próxima. Foi muito bom, espero que vocês tenham entendido tudo, que tenham revisado toda essa aula. Falamos de atualidades, resolvemos questão, já resolvemos aqui uma boa parte das questões do banco de atualidades no mercado financeiro do Banco do Brasil e eu tenho certeza que vai ser sucesso na prova, ok? Valeu!